Shalom, igreja. Estamos dando início a mais um vídeo do canal Gotas de Orvalho, com um tema intrigante, um tema relevante para os nossos dias. Eu gostaria de compartilhar com você um texto que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 1 a seguir, que diz assim: E agora uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu, que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo, e também participarei de sua glória, quando ela for revelada. Assim, peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhe confiou, com disposição, e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com o seu bom exemplo. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Amém? Irmão, como eu já disse, esse texto é um texto intrigante e muito relevante para os nossos dias, porquanto há muita falta de discernimento no corpo de Cristo. E quando eu digo isso, eu quero dizer que existe uma autoridade espiritual e existe uma autoridade temporal, carnal. Assim como existe uma sabedoria que ela é do alto, que ela é pacífica, que ela é benigna, que ela é temperante, que ela produz frutos, também existe uma sabedoria que é carnal, terrena e demoníaca. E trazendo isto em mente, eu gostaria de que você focasse no seguinte: o objeto para que nós venhamos a discernir, separar entre uma autoridade espiritual e uma autoridade falsa, uma autoridade ilegítima, autoridade carnal, a Bíblia nos fornece tal base. Você traz em mente ali Saul e Davi, um homem que foi eleito para o povo. Saul foi eleito pelo povo, escolhido pelo povo, porém, um homem que no princípio fazia a vontade de Deus, mas logo em seguida mudou-se algo dentro dele e ele começou a agir legislando em causa própria, ou seja, movendo-se por interesses próprios. Nas escrituras nós vemos essa postura muitas vezes. Hoje em dia, isso é muito notório. Homens que começam com um coração puro, mulheres que começam com um coração puro, fazendo a obra do Senhor por amor, para agradar ao Senhor e cumprir o ide do Senhor. Porém, nós vemos quando o resultado vem, essas mesmas pessoas que outrora tinham um coração voluntário, tinham um coração ali disposto a servir, né, para a formação do corpo de Cristo, nós vemos a pessoa migrar de uma postura serviçal para uma postura dominadora. É aí aonde entra a autoridade ilegítima falsificada, porque você sai de uma autoridade espiritual que é dada para servir e você entra em uma autoridade carnal, terrena e demoníaca, utilizando-se de meios para controle de massas, usando-se de meios de pressão, acusação, coronelismo, usando de vários atributos que são mecanismos terrenos, táticas de controle. E isso é gerado pelo medo, pela insegurança, que só revela que essa pessoa, ela não está preparada para estar na posição em que ela está. E começa-se então a tomar precauções, fazer usos de meios, ou até mesmo de um espírito errado, para obter o resultado que ela deseja. Lógico que isso não vai produzir e não vai gerar o fruto que perdura para a vida eterna. Então nós vemos aqui claramente a diferença entre uma autoridade espiritual que produz frutos, que faz com que cada vez mais a pessoa seja livre para servir. Logo no início há uma mentoriação por parte daqueles que detêm autoridade com aqueles que estão chegando no corpo, mas todo o serviço é formar Cristo nas pessoas e então liberá-las para que elas sigam o propósito de Deus na sua vida, dentro do corpo de Cristo. O contrário nós vemos pessoas
fazendo uso de uma autoridade ilegítima, atraindo as pessoas a si, fazendo com que as pessoas gravitem, vivam em torno de si mesmos, criando leis e regras humanas através de dogmas, fazendo com que as pessoas se tornem escravizadas a ideias humanas e distanciadas do cabeça que é Cristo, fazendo com que as pessoas vivam as suas vidas em prol de propósitos secundários, que é a igreja visível, quando na verdade existe uma igreja invisível, que é o corpo de Cristo. Então nós vemos tudo isso. E além de tudo, existe muito abuso espiritual, abuso de autoridade. E isso, quando acontece, nós vemos claramente que a pessoa não está andando no Espírito, porque andar no Espírito é andar no amor. E o amor, ele cumpre todas as coisas. Então nós vemos claramente, dá para se separar entre uma coisa e outra. Quantas pessoas hoje não deixam de frequentar as congregações, não deixam de participar ali das reuniões, de fazer parte de um corpo congregacional, por causa do abuso e da ferida que sofreu, por causa do abuso de autoridade por parte de homens que, ao invés de promulgar, ao invés de incentivar nas vidas o crescimento espiritual, a formação de Cristo nas pessoas, o crescimento no dom e na vocação, para serem liberadas e cumprirem o seu propósito, nós vemos exatamente ao contrário. Homens e mulheres inseguros, querendo que as pessoas vivem em torno de si, para sustentar a si mesmos, abortando o propósito que Deus tem nas vidas. Abortando, esse é o termo correto, é aborto espiritual. Nós vemos isso claramente, pessoas que passam a vida inteira e não conseguem gerar, produzir, e não conseguem crescer espiritualmente, porque são amputadas espiritualmente. Todas as vezes em que começam a fluir, logo vem aí um mecanismo de amputação, muitas vezes através da insegurança. Nós vemos isso claramente. Saul se destacava ali entre a multidão, do pescoço para cima, ele era o que se destacava. Porém foi revelado que ele era um homem carnal e tomava atitudes carnais. Hoje em dia é a mesma coisa. A perseguição vem por parte daqueles que parecem ser alguma coisa, que se destacam do pescoço para cima. Mas quando aquilo que é gerado por Deus vem à tona, quando é aquilo que é ungido por Deus vem à tona, e escolhido por Deus vem à tona, porque Saul também foi ungido por Deus, mas foi escolhido pelo povo, a escolha era do povo. Agora Davi foi ungido por Deus e escolhido por Deus, era a escolha de Deus, e isso era espiritual, a autoridade era espiritual, há uma diferença. Você quer ver claramente uma diferença entre Saul e Davi, e a natureza, a autoridade espiritual e a autoridade falsificada, carnal? Saul fazia de tudo para ficar em evidência no trono e ser o centro das atenções. E quando o povo se ia dele, ele ficava perturbado, porque estava perdendo a atenção entre o povo. Agora Davi, olha a diferença de uma autoridade espiritual e de alguém que tem visão espiritual. Quando viu-se ameaçado no trono, ele fez o quê? Ele abriu mão da posição de governo para poupar o povo. Está entendendo a diferença entre uma coisa e outra? Abriu mão do trono para poupar o povo. E sabendo que se foi Deus que o levantou, então Deus o restituiria ao trono. Porque ele era o rei legítimo. E não foi outra coisa senão isso que aconteceu. Nós vemos claramente que o seu próprio filho intenta contra ele, usurpa o trono através de uma autoridade ilegítima na carne, mas logo após, então, ele é removido e o trono é restituído a Davi, a quem era de direito. Então, pense nisso, meu querido. Existe uma autoridade temporal, física, e existe uma autoridade espiritual. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Muitas vezes Deus mostra, através de experiências, quando uma pessoa está ministrando a palavra na carne e quando ela está ministrando a palavra no espírito. Quando está na carne, mostra uma autoridade temporal. E qual é o maior símbolo de uma autoridade temporal? É o revólver. Porque isso dá poder ao policial.
Ele é a autoridade e o revólver dá poder a ele para exercer essa autoridade. A arma dá poder a ele. E no mundo espiritual é revelado assim, quando pessoas estão na carne, atiram-se nas outras pessoas. Acusações, críticas, calúnias e tudo mais. E quando a pessoa está no espírito, é revelado que ela está com uma espada, militando no espírito, combatendo o bom combate. Esse é o início de uma série de alguns vídeos que estaremos aí abordando alguns assuntos relevantes para o contexto eclesiástico, contexto da igreja, e eu creio que vai ser de bênção para a sua vida. Estaremos abordando aí a respeito da liderança agora em seu contexto, se tratando do espírito religioso, aquilo que está abordado nas cartas ali, quando o Senhor fala para tomar cuidado com a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, com o espírito de Jezabel, com o espírito de controle de feitiçaria que se encontra dentro do corpo de Cristo e principalmente aquilo que fundamenta todos esses outros espíritos, que é o espírito religioso, um demônio que usurpa o lugar do Espírito Santo de Deus e ele controla a obra de Deus, fazendo-a se desviar cada vez mais do foco e do propósito, que é ser um com o cabeça que é Cristo. Que você fique aí sintonizado nos próximos vídeos, se inscreva no canal aí, Gotas de Orvalho, ative o sininho para as notificações, que à medida do possível, com a graça de Deus, estaremos aí trazendo novas revelações da parte de Deus acerca da liderança e do corpo de Cristo e de como devemos marchar na face da terra. Amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida.